Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual. É fantástico ter a chance de desconstruir temas super complexos e transformá-los em imagens que realmente grudam na nossa cabeça. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos bíblicos mais profundos, essenciais e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos da história: o temor a Deus. Vamos ver exatamente o que os estudiosos e as fontes originais têm a dizer sobre isso, fugindo totalmente do superficial. Para começar, pensem um pouco nessa pergunta que é bem provocativa. Será que a nossa sociedade simplesmente perdeu o temor ao divino? Se a gente observar a cultura de hoje, fica bem claro que existe um conforto cada vez maior com a irreverência, né? Aquelas noções antigas de respeito absoluto e obediência parecem estar dando espaço para uma atitude super casual, até relaxada demais com o sagrado. Mas o que isso significa de verdade na nossa vida prática? O que exatamente a gente acabou perdendo no meio do caminho? Bom, vamos direto ao ponto. O nosso mapa de estudo vai ser dividido em 5 partes bem objetivas. Primeiro, a visão moderna de Deus. 2, o Deus bíblico e santo. 3, a diferença brutal entre o fiel e o incrédulo. 4, atitudes práticas para odiar o mal. E fechamos com a promessa de um reino inabalável. Então, parte 1. A visão moderna de Deus, ou o que podemos chamar de o Deus do Instagram. Acompanhem comigo esse contraste porque ele muda todo. De um lado, a gente tem essa representação que os estudiosos chamam de Deus do Instagram. É basicamente um Deus com filtro, editado para ser super palatável, reconfortante e que, claro, não faz exigência nenhuma. É aquela ideia de um divino que aprova absolutamente tudo e onde qualquer noção de ira justa ou disciplina foi apagada para não incomodar ninguém. Agora, do outro lado, a gente bate de frente com a realidade bíblica nua e crua. Um Deus que é fogo consumidor, que exige pureza e uma santidade absoluta. É como água e vinho, literalmente não tem comparação. E isso nos leva à parte 2, o Deus bíblico e santo, a coroa dos atributos. Mas afinal, o que é de fato o temor a Deus? Diferente do que muita gente pensa, a definição teológica é libertadora. O temor bíblico não é aquele pânico desesperado, não é um terror servil de quem tenta fugir de um tirano assustador. Na verdade, é uma convergência impressionante de reverência, honra, confiança e uma admiração profunda. É a gente ter uma consciência maravilhada e alegre da grandeza gigante do Criador. É um respeito tão, mas tão grande que ele naturalmente molda todas as decisões da nossa vida. Para colocar isso em perspectiva, pensem na intensidade do relato lá no livro de Hebreus, capítulo 12, que diz o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando a gente imagina a escala colossal e dramática de como Deus se manifestou no Monte Sinaí, com trovões, trevas e um fogo que fazia até Moisés tremer de medo, a gente entende o peso dessa santidade. Aquele esplendor todo não foi um exagero. Serviu para gravar na mente das pessoas que o caráter de Deus é perfeitamente justo e infinitamente poderoso. E isso não muda jamais. Avançando para a parte 3, o fiel e o incrédulo. Duas reações completamente diferentes. O grande X da questão aqui é como a experiência do incrédulo e a do fiel são opostas. Se a gente observar a reação do incrédulo diante da santidade divina no dia do juízo final, é de puro pavor. Apocalipse relata que eles vão implorar para que as montanhas caiam sobre eles, só para tentar se esconder da ira do Cordeiro. É desespero total. Mas para quem crê, para o fiel, é outra história. O temor se transforma em reverência e obediência. É um sentimento que, em vez de afastar, atrai. Ele puxa a pessoa para perto do reino de Deus com admiração e segurança, não com pânico. Certo, chegamos na parte 4, atitudes para odiar o mal. Como a gente cultiva esse temor? A real é que o temor a Deus não surge do nada num passe de mágica. Ele exige atitudes práticas, coisas que a gente precisa colocar em ação no dia a dia, sempre fundamentadas na Bíblia. São 3 passos principais. Primeiro, odiar o mal. Segundo, encher o coração com a palavra. E terceiro, orar pedindo o desejo certo. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles? O passo número 1 é direto e reto. A gente precisa ter uma rejeição visceral pelo pecado. Sabe aquele contraste fortíssimo entre luz e sombras, muito comum na arte barroca? É exatamente isso. Provérbios 8 diz claramente que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Isso quer dizer que não dá para se acostumar com a injustiça, com a arrogância ou com a maldade. A luz simplesmente não se mistura com a escuridão. Tem que existir uma separação muito clara, recusando qualquer tolerância ao que é errado. O passo 2 flui naturalmente a partir daí, encher o coração com a palavra. Pensem bem, o temor genuíno só nasce quando a gente conhece de verdade quem Deus é.
E a única forma de descobrir a justiça, a vontade e o caráter dele, sem cair naquelas versões falsas e editadas de rede social que a gente viu antes, é lendo e estudando as Escrituras. É um mergulho direto na fonte. E aí chegamos no terceiro passo, que é pura honestidade. A nossa natureza humana, por si só, resiste muito à obediência. Não tem jeito. Por isso, a gente precisa de ajuda. O Salmo 86 traz uma oração vital que diz: põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. É admitir que a gente não consegue gerar essa afeição santa só com as nossas forças. A gente precisa ativamente pedir a Deus essa capacidade de reverenciá-lo da forma certa. E por fim, a parte 5, um reino inabalável. O nosso destino celestial. Tudo que a gente conversou até agora culmina exatamente nisso aqui. Hebreus 12 diz: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Esqueçam aquele terror físico e inalcançável do Monte Sinai lá no passado. O destino final agora é muito, muito maior. É a Nova Jerusalém, um lugar celestial, absolutamente épico e glorioso. E o mais impressionante de tudo, esse acesso foi garantido por pura graça através de Cristo. É de cair o queixo. Imaginem as maiores potências da história humana: Egito, Babilônia, o Império Romano, forças que pareciam indestrutíveis na sua época e que hoje viraram pó, literalmente ruínas de museu. A profecia de Daniel já alertava sobre isso. Uma rocha que esmaga os impérios humanos e se transforma numa montanha que cobre a terra inteira. Esse é o reino de Deus. Ele é estabelecido pelo próprio Cristo e é 100% indestrutível e eterno. É por isso que é o único lugar que merece a nossa verdadeira adoração, com reverência e com aquele temor santo e genuíno. É o único reino que jamais será abalado. Então, para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo esta pergunta para ficar martelando na cabeça de vocês. Diante da realidade de um Deus que é fogo consumidor, esse reino inabalável vai ser um lugar de refúgio seguro ou uma fonte de julgamento terrível? A resposta, como a gente viu, depende inteiramente de cultivarmos ou não o genuíno temor a Deus. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração de um tema tão monumental. Se esse formato ajudou a clarear as ideias, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até a próxima, pessoal!